Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, me chamo Isadora, sou mestranda na Universidade Federal de Goiás e vou apresentar minha pesquisa intitulada O Problema da Temporalidade em Helene Metz-Hebru e a Participação Feminina no Alvorecer da História das Ciências. Em um primeiro momento, é fundamental contextualizar o período histórico sobre o qual estamos falando. Então, nós estamos falando do período entre guerras, particularmente na França. Haverá, como vocês vão perceber ao longo dessa apresentação, uma expansão para os outros territórios da Europa, dentro da pesquisa. Por quê? Porque, inicialmente, eu estava pesquisando a Helene Metzger, que é uma química francesa, a qual eu vou introduzir um pouco mais para frente, porém, eu pesquisei principalmente em quais artigos ela publicou. E uma das indagações que surgiram durante a pesquisa foi se ela era a única mulher que publicava nesses artigos. E acontece que não, ela não era uma exceção. Existiam outras mulheres de várias partes da Europa, e não só da Europa, dos Estados Unidos também, que publicavam nessas revistas também nesse período. E por isso que vamos falar da participação feminina já no final desse vídeo, dentro da história das ciências. Então, é fundamental lembrar que esse período ele é caracterizado pelo surgimento de novas abordagens para a escrita da história. Então, além da história da ciência, consolidaram-se nesse contexto a história social e econômica, a epistemologia histórica, as filosofias da história e a história da arte, todas marcadas por essa nova perspectiva histórica. Ao mesmo tempo, a noção de temporalidade de tempo também passa a ser questionada, mas não a noção de que o tempo se o tempo ele é útil para o historiador ou não. A noção de um tempo linear e homogêneo, ou seja, um tempo único, esse tempo ele também passa a ser questionado. Então, nesse momento, a tradição filosófica francesa passa a questionar esse molde único das ciências. Eles começam a procurar explorar uma ideia de que cada ciência possa ter a sua própria identidade, a sua própria autonomia. E aí é que está a problemática principal da história das ciências. A história das ciências, para a tradição positiva, do positivismo do Auguste Comte, ela devia ser uma espécie de ferramenta para a história, e não uma disciplina autônoma. Historiadores como Metzger vão se posicionar contrários a isso, afirmando que a história das ciências possui a sua autonomia. Então, inicialmente, eu comentei que a Helene Metzger é uma historiadora francesa que está inserida nesse contexto, ela não era uma exceção. Mas, ao mesmo tempo, nós não darmos um destaque a ela seria injusto. Então, ela é sim um destaque, porque, apesar de não ser a única mulher, como constatamos durante nossa pesquisa, ela merece esse destaque porque ela era uma das mulheres que estavam inseridas dentro das instituições acadêmicas importantes para a disciplina em questão. Antes de falar sobre quais posições ela se encontrava, eu vou voltar um pouco na linha do tempo dela, né? Um pouco hipócrita usar o termo linha do tempo. Mas ela se formou em química, só que por questões de gênero e também por questões de objeto de pesquisa, ela acabou migrando para a filosofia, para a história da ciência. Por que de objeto? A Metzger, ela estava interessada em pesquisar as metodologias da ciência química, da química, nos séculos 17 e 18. Isso, para os cientistas colegas da área dela na época, era obsoleto, então ela não encontrou espaço entre os químicos, mas sim entre os filósofos. Ela se interessava, sobretudo, pela forma como esses cientistas do século 17 e 18 concebiam suas teorias. Então, como eram formadas, qual era o pensamento. Esse termo pensamento orienta muito os estudos dela. Dessa forma, ela consegue se inserir na história da ciência, uma disciplina que nesse período não era institucionalizada, nem sequer existia enquanto disciplina propriamente acadêmica. Como estava nesse período de abertura, é interessante perceber que abria esse espaço para figuras marginalizadas das instituições acadêmicas. Por quê? A Metzger, ela possuía uma graduação, ela possuía uma formação superior completa, mas ainda assim ela não conseguiu, ao longo da vida dela, se inserir como professora, mas sim em outros cargos diferentes que não esse.
Ainda procurando contextualizar, é interessante perceber como a história da ciência está presente na França desde a virada do século XX, então não só nesse período entre guerras, né? Então, o Auguste Comte, ele criou, por exemplo, promoveu a incorporação da história da ciência como disciplina acadêmica com a criação das cadeiras no Collège de France e na Sorbonne. Tudo isso o primeiro em 1892 e o segundo em 1909. Contudo, os filósofos da ciência franceses, eles procuraram lidar com essa herança e era um grande desafio, né? Porque ele era essa grande figura, né? Então, como lidar com essa herança e como procurar honrar o que ele acreditava? Diante disso, houveram várias divergências de pensamento, porque a história da ciência era considerada uma disciplina auxiliar, mas muitos historiadores e filósofos posteriores ao Comte vão questionar essa posição, né? Então vai ter essa ruptura. Então vamos ter de um lado o novo positivismo e de outro lado vamos ter várias outras correntes que ficaram conhecidas como tradições filosóficas outra vez, né? Então, por exemplo, o Durkheim defendia um positivismo antirrealista que separava ciência, metafísica e religião. Emile Mersson, que é uma figura muito importante nessa pesquisa também, defendia um realismo robusto e sustentava que não havia ciência sem ontologia. Bachelard rejeitou tanto o positivismo de Durkheim quanto o de Mersson, promovendo o materialismo técnico. Então, a Metzger, ela encontra o próprio caminho dela nesse plano de fundo científico, no meio de antropólogos, filósofos e historiadores, se concentrando, sobretudo, numa interação entre história e epistemologia, focando-se principalmente em formular um método investigativo para a história das ciências. Então, a questão para ela não era nem se a história das ciências era uma disciplina autônoma ou não. Era uma disciplina autônoma e o que precisávamos fazer era procurar um método para entender como fazer história da ciência. E dentro desse panorama, temos ainda o problema do tempo. Por quê? O tempo histórico, entendido como linear, homogêneo, único, ele é contestado. E esse é o momento da chamada crise da história. Não é a única crise da história, né? Sabemos que existiam várias, então é um momento de crise da história. Então, a temporalidade histórica, ela não podia ser resumida mais somente na cronologia de tempos. Então, você colocar as coisas numa linha do tempo, os eventos em uma linha do tempo única e linear, era muito... Segundo a Metzger, não daria nada de realmente produtivo para o historiador. Nesse sentido, é interessante observar que os historiadores do período estavam procurando novas formas para moldar o tempo histórico. Por quê? O tempo histórico linear, ele não é mais seguro, então é sinônimo de incerteza. Portanto, a história, como ciência que estuda esse tempo, também vai ser um objeto de certeza. Então, vai ser uma ciência da transformação. Então, a pergunta era, é possível confiar na história diante de todas essas transformações radicais? Então, todo esse panorama, todo esse quadro de questões, de tradições filosóficas, de contextualização, nos ajuda a compreender os textos dessa historiadora, que é a Hélène Metzger-Bru, uma química que migrou para a história das ciências pela questão do seu objeto de estudo, que não era interessante para os químicos do momento. Então, ela se coloca a favor da existência dessa história da ciência, que ela compreende como a história do pensamento científico, que se diferencia de todo o resto da ciência que é concebida a partir de observação. Então, veja, existe uma diferença entre ciência, aquela ciência dos laboratórios, aquela ciência dos historiadores, e a história da ciência para ela. Então, o resto da ciência, para ela, é um conjunto de ferramentas auxiliares para esse pensamento, para a criação desse mesmo pensamento chamado científico. Então, na tentativa de elaborar esse método para que seja possível entender a história da ciência, ela diz que os cientistas que estão pesquisando uma ciência do passado, né, uma teoria do passado, têm que conceber essa teoria no estado de nascença, no momento em que ela foi concebida. Para conseguir realizar isso, ela divide o pensamento. Ela defende que existem o pensamento expansivo e o pensamento reflexivo. O pensamento expansivo seria aquele que é no momento em que não é ciência sistematizada ainda. Então, é um pensamento que vai para todas as direções e ele não está codificado na linguagem científica ainda. Esse pensamento, ele se torna codificado em linguagem científica e aí ele se torna pensamento reflexivo. Então, é necessário conseguir alcançar o pensamento expansivo e para depois alcançar o pensamento reflexivo.
E aí, percebemos que não existe na teoria dela uma ideia de tempo linear, porque o pensamento expansivo e também reconstituir no estado de nascença, e também ela usa termos como ressuscitar, se fazer contemporâneo, que indicam para nós uma falta, uma ausência dessa preocupação com o tempo linear. Então, o tempo aqui, ele não é homogêneo, então estamos lidando com um tempo nitidamente heterogêneo. Nesse momento, já temos dois pilares da teoria da Metzger super interessantes para entendermos também não só a ideia de tempo dela, que já está um pouco desenhada aqui, mas também a ideia de história da ciência dela, né? Então, primeiro, o historiador deve se fazer contemporâneo dos cientistas que ele estuda por meio de sua simpatia ativa. Conceito esse que a autora define como fora do tempo e do espaço. Então, novamente, uma percepção de que o tempo ele não é linear. Então, o tempo linear pode ser sim problematizado na teoria dela. E o segundo, o historiador deve ressuscitar a doutrina que ele apresenta ao seu público como se ela fosse isolada, independente de tempo e do espaço, para que assim seja aprendida sem obstáculos pelo público. Um dos objetivos dela ao longo dos textos e artigos é que a história fosse semelhante à literatura, porque é possível pegarmos um livro de literatura e desfrutarmos do que ele nos tem a dizer sem estarmos preocupados com o contexto. E é claro que esse objetivo dela pode ser problematizado, porque como vamos compreender a história sem o contexto, né? Mas a questão dela não é essa. A questão dela é que a história ela tem que ser aprendida para todo o público, ela tem que ser acessível. Além disso, Metzger é uma das primeiras a problematizar a questão dos precursores. Ela problematiza justamente essa questão do precursor porque não existe um precursor. Se nós conhecemos um precursor do passado, é porque os cientistas modernos imbuíram ele desse papel. A pessoa que ela é precursora, ela não sabe que ela está sendo pioneira, evidentemente. Além disso, ela também problematiza essa ideia de precursor porque se existe uma semelhança entre uma doutrina passada com uma doutrina do presente, não significa que essa pessoa do passado é uma gênia. Significa que existe o pensamento expansivo que conecta todas as teorias de um modo que não é possível os cientistas controlarem, né, e criarem essas semelhanças. Elas são muito mais criadas do que naturais, do que o acaso. Então, muito interessante percebermos essas características na teoria de Metzger, presentes nos textos dela, presentes nas conferências as quais ela participava, junto com historiadores importantes no período que são muito mais estudados que ela. Então, Alexandre Koyré, Lucien Febvre, Gaston Bachelard, Emile Meyerson, são conhecidos e tiveram contato com Hélène Metzger. Além disso, indo agora para o segundo tópico e final dessa apresentação, a participação feminina. Então, eu pesquisei principalmente nas revistas Archeon, que é a principal revista de história das ciências publicada e veiculada na Europa nesse período, e a ISIS. E encontrei mais de 20 nomes de cientistas mulheres que publicavam na área de história ou de ciência ou de história da ciência, sim, e de diferentes campos. Então, nós temos médicas, nós temos químicas, nós temos físicas, nós temos historiadoras, nós temos arqueólogas que publicaram e, inclusive, também dialogaram com Metzger. Como não é possível, em um tempo limitado, falar sobre todas elas, eu separei duas para falar tanto aqui na apresentação quanto no texto que será publicado. A primeira se chama Agnes Robertson Arber, uma britânica botânica e também foi uma filósofa da biologia e historiadora da botânica. Ela se graduou na University College e logo em seguida conseguiu uma bolsa de estudos em Cambridge. O principal foco do estudo dela, no começo, vai ser a morfologia das gimnospermas, desse tipo de planta específico. Ao longo da vida dela, ela vai focar em vários campos, na verdade, não só nesse quesito do estudo das plantas, né? Mas no final, mais pro final da vida dela, ela vai ser a primeira mulher a receber uma medalha de ouro da Linnean Society de Londres, na idade de 69 anos. Então é muito importante percebermos também como essas mulheres são importantes dentro do campo delas e também para a história feminina, que precisam ser reconhecidas. Além da Arber, faço destaque para Amelia Hartz, uma historiadora polonesa que vai focar os estudos principalmente na área de Egito e nas línguas do Antigo Oriente e arqueologia. Muito interessante percebermos esses campos diferentes sendo
desbravados por mulheres, então ambas possuem uma vasta publicação e precisam ser reconhecidas. Então, o principal objetivo ao trazer essas mulheres à luz é o reconhecimento atualmente. Então, eu agradeço a atenção por esse vídeo e espero que essa apresentação tenha instigado, tenha sido interessante nos objetivos propostos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.